Imagine viajar para um novo continente, construir casas, plantar, criar sua família e desaparecer da história como se nunca tivesse existido. Sem sinais de luta, sem corpos, sem rastros. Apenas silêncio e uma única palavra gravada numa madeira: Croatoan. Esse é um mistério real e ainda sem solução da colônia perdida de Roanoke, um dos casos mais intrigantes da história dos Estados Unidos. E tudo o que você vai ouvir aqui é baseado em fatos, documentos e pesquisas arqueológicas de verdade. A história começa em 1587. A Inglaterra de Elizabeth I estava obcecada em expandir seu domínio para o Novo Mundo, competindo com potências como Espanha e Portugal. Para isso, o explorador Sir Walter Raleigh recebeu a tarefa de criar assentamentos ingleses nas Américas. A ideia era simples na teoria: mandar colonos, estabelecer uma vila, explorar o território e começar uma nova vida. Na prática, nada seria simples. Em julho daquele ano, uma frota levou 115 colonos para a ilha de Roanoke, na atual Carolina do Norte. Era diferente de outras expedições da época. Não eram apenas aventureiros ou mercenários. Eram famílias inteiras: maridos, esposas, crianças, artesãos, agricultores, carpinteiros e até uma bebê prestes a nascer. A atmosfera no início era de esperança. Eles queriam plantar raízes. Literalmente. Uma dessas pessoas era Eleanor Dare. Ali em Roanoke, ela deu à luz Virginia Dare, a primeira criança inglesa nascida em solo americano. Esse momento virou símbolo para os colonos. Um sinal de que era possível criar vida ali, de que aquela colônia tinha futuro. Mas esse otimismo durou pouco. A ilha tinha muitos problemas. O solo era pobre. O clima era instável. Os colonos não tinham suprimentos suficientes. E a relação com algumas tribos locais começou a ficar tensa depois de conflitos causados por expedições anteriores. Com a comida acabando e a sobrevivência ameaçada, o governador da colônia, John White, tomou uma decisão difícil: voltar para a Inglaterra para buscar ajuda. Era arriscado deixar sua família para trás, mas era a única chance de salvar a colônia. Ele prometeu que retornaria rápido, mas a história tinha outros planos. Pouco depois de White chegar à Inglaterra, o país entrou em guerra com a Espanha. A famosa Armada Espanhola ameaçava invadir o território inglês, e todas as embarcações disponíveis foram convocadas para defender o reino. Isso significava que ninguém poderia voltar para Roanoke. Não foram semanas. Não foram meses. Foram 3 anos. 3 anos enquanto mais de 100 colonos, incluindo sua filha e sua neta recém-nascida, enfrentavam fome, frio, conflitos e isolamento no Novo Mundo. Somente em 1590, John White conseguiu retornar a Roanoke, e quando ele pisou na ilha, não havia mais colônia alguma. As casas foram desmontadas de maneira organizada, como se tivessem sido retiradas peça por peça. Não havia marcas de luta. Não havia sangue. Não havia restos de fogueiras recentes, nem objetos largados às pressas. Os pertences pessoais tinham desaparecido junto com as pessoas. Era como se toda a população tivesse levantado, caminhado em ordem e partido. A única pista estava gravada num tronco. Uma única palavra Croatoan. White havia combinado com os colonos que, se algo acontecesse, eles deviam deixar uma cruz gravada para indicar perigo. Não havia cruz alguma. Isso significava que eles não estavam fugindo. Eles partiram por vontade própria. Croatoan era o nome de uma ilha próxima, e também o nome de uma tribo indígena que mantinha relações relativamente amigáveis com os ingleses. Isso deu esperança a White. Talvez eles tivessem ido para lá. Ele tentou navegar até Croatoan, mas uma tempestade violenta atingiu sua expedição. O capitão se recusou a continuar e forçou o retorno à Inglaterra. John White nunca mais voltou para as Américas. Ele morreu sem saber o que aconteceu com sua filha, sua neta e todos os colonos de Roanoke. Esse é o ponto onde a história vira mistério. O que aconteceu com mais de 100 pessoas? Como uma comunidade inteira some sem deixar rastros?
Ao longo dos séculos, surgiram teorias malucas extraterrestres, rituais, portais, canibalismo, mas nenhuma delas tem base real. Vamos ao que a história de fato sugere. A teoria mais aceita pelos historiadores é que os colonos se integraram aos povos indígenas locais. A falta de comida, as dificuldades na ilha e o isolamento tornaram a convivência com tribos próximas uma alternativa lógica para sobreviver. E essa é a única teoria que tem evidências reais. Na ilha de Hatteras, antiga Croatoan, arqueólogos encontraram artefatos ingleses misturados a objetos indígenas. Peças de metal, lâminas europeias adaptadas ao uso nativo, fragmentos de cerâmica inglesa. Não são itens que normalmente seriam conquistados em guerra, parecem ter sido trocados, compartilhados ou levados por colonos que passaram a viver ali. Há também relatos posteriores de indígenas com traços europeus, como olhos claros, além de descrições de aldeias que possuíam casas com características da arquitetura inglesa. Tudo isso sugere que, pelo menos parte da colônia, tenha sido absorvida por tribos da região. Outra teoria indica que alguns colonos podem ter se deslocado para o interior, seguindo rios e procurando melhores condições de agricultura. Há relatos de tribos que afirmavam ter convivido com pessoas brancas em períodos próximos à época do desaparecimento. A terceira possibilidade é que, mesmo tendo se juntado a tribos indígenas, eles podem ter morrido posteriormente por doenças, conflitos entre tribos ou fatores naturais. Isso explicaria por que não há registros mais sólidos sobre eles. Mas uma coisa é certa: eles não deixaram a ilha às pressas. Eles não foram atacados. Eles não desapareceram magicamente. Eles tentaram sobreviver e, de alguma forma, continuaram vivendo, só que não como ingleses, mas como parte de outro povo, de outra cultura, de outra história. Ainda assim, o enigma permanece vivo. Roanoke se tornou um símbolo do que acontece quando a história perde um capítulo inteiro e tudo que sobra é uma palavra entalhada na madeira. Croatoan. Se você curtiu essa história real e quer mais mistérios assim, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para não perder nenhum próximo capítulo dos enigmas que o mundo tenta esconder. Porque aqui, a verdade sempre encontra quem tem a coragem de ouvi-la.